Bom, gente, bom dia. Eu tô gravando esse vídeo, essa outra parte do vídeo, porque a que eu gravei anteriormente não deu certo, então posso estar um pouquinho diferente dos outros vídeos que vai aparecer mais pela frente. É a mesma roupa, mas aqui. Bom, eu tô gravando esse vídeo porque é uma matéria aqui do meu curso, e como a gente está fazendo um período emergencial da faculdade, a gente está fazendo meio que um vídeo aula sobre o assunto. Meu professor pediu pra gente fazer esse vídeo aula. Aí tá saindo muito grande, às vezes não tem como enviar por certos locais de comunicação que a gente tem. Aí a gente entrou em um consenso e vai ser publicado no YouTube, que vai facilitar tanto o professor quanto a gente poder ajudar outras pessoas também sobre o assunto. Esse é meu primeiro vídeo. Eu posso estar nervosa de início, espero que vocês compreendam também. Não sou muito de me expor. E desde já é isso. No caso, eu sou discente de ciências naturais. E vou tentar ajudar com um assunto que ele pode ser utilizado do sexto ao nono ano. Possivelmente mais pra frente. Mas em todo caso, o assunto é sobre a transpiração nas plantas. E o que seria? Ele é um processo no qual a planta libera água no estado gasoso, e esse processo pode ser bastante prejudicial para a planta se ocorrer em excesso. Muitas pessoas não sabem, mas as plantas também perdem água por transpiração. Na realidade, elas perdem muito mais água que os animais, por isso, elas consomem muito mais desse produto. Estima-se que os vegetais percam cerca de 99% de água absorvida para o meio na forma de vapor, ou seja, pela transpiração. Aí me perguntam, como que ocorre essa transpiração? A transpiração ocorre em qualquer parte da planta que esteja acima do solo. Entretanto, a maior parte da transpiração ocorre nas folhas. Se eu conseguir alguma imagem de algum dos assuntos assim que eu creio que vai ser bastante interessante, eu vou tentar colocar a imagem aqui do lado para vocês. E a maior perda de água, ela ocorre pelos estômatos. São pequenas aberturas circundadas pelas células guardas, situadas na epiderme da folha. Uma pequena parte de água é também perdida pela cutícula e pelas lentículas. E a transpiração estomática ela ocorre em duas etapas. A primeira, evaporação de água que está presente na superfície da parede celular das células que circundam os espaços intercelulares das folhas. Em segundo, vapor de água difunde-se para a atmosfera pelos estômatos. Aí, no caso, percebe-se, portanto, que a abertura e o fechamento do estomático estão diretamente relacionados com o processo de transpiração. Quando o estômago se fecha, ocorre a diminuição na perda de água das folhas. Entretanto, ao se fechar, o estômago ele impede a entrada do gás carbônico, o qual é fundamental para a realização de fotossíntese. Para resolver essa questão, algumas plantas elas realizam suas trocas gasosas durante a noite. A transpiração vegetal é um processo primordial executado pelas plantas, possuindo uma regulação detalhada que pode ser modulada. Um exemplo de mecanismos de controle de transpiração é o aumento e a redução na quantidade de folhas ou estruturas fotossinteticamente ativas. Quanto mais folhas, maior a quantidade de estômatos e de superfície de trocas gasosas e, consequentemente, maior a perda de água. Em ambientes úmidos, em que a água não é um fator limitante, este pode ser uma ótima estratégia para aumentar a taxa de fotossíntese. Outra alternativa seria controlar a quantidade e a exposição dos estômatos. Plantas adaptadas a ambientes secos como desertos muitas vezes possuem seus estômatos escondidos, realizando a sua abertura no período noturno, quando a perda de água será menor. Isso é devido à baixa temperatura ambiental durante a noite. Também se observa que o tamanho da folha influencia na taxa de transpiração. Grandes folhas possuem maior área de exposição e transpiram mais que as folhas melhores ou menores. As plantas podem ainda serem dotadas de cutículas com ceras impermeabilizantes, tornando a superfície do corpo vegetal uma área com pouquíssima perda de água. Em algumas folhas, quando ocorre no período de chuva, caso
tenha uma plantaçãozinha, vocês têm uma plantaçãozinha de vocês, algumas folhas no período de chuva, você perceber que as gotículas de água não ficam igual ficam nas outras folhas, elas vão escorregar, como se nem estivesse molhando a folha. Isso são as ceras impermeabilizantes. E além no caso, além da cutícula, também encontramos na natureza plantas com pelos. São tricomas nas folhas. São estruturas que auxiliam na manutenção da umidade foliar, reduzindo a transpiração. São tipo, tem algumas... no tempo que eu morava na roça, eu gostava de ficar correndo. E sempre umas entravam na minha mão e ficava sempre uns pelinhos. Às vezes eu sempre encontrava, sempre tinha umas folhas, tipo um coraçãozinho, com um monte de pelinho. E elas também tinham ceras impermeabilizantes. Aí, após falar sobre isso, algumas pessoas me perguntaram se esse processo seria ruim para a planta, se vai prejudicar. Aí eu digo que a transpiração, no caso como eu falei acima, se ocorre em excesso, ela pode ser extremamente prejudicial, pois a perda exagerada de água pode levar a planta à desidratação. Mesmo assim, esse processo é necessário. Como dito, a transpiração está diretamente relacionada com a captação do gás carbônico. A não captação, ela afeta a taxa fotossintética. E vale salientar que, no entanto, que o gás carbônico é também produzido pelo vegetal no processo de respiração, o que garante a realização da fotossíntese em níveis baixos quando os estômatos estão fechados. Eu vou tentar colocar a foto de umas plantinhas dentro de um vidrinho. Vai dar de mostrar a condensação da água no recipiente, para vocês verem melhor. Que creio que no meu experimento mais para frente vocês não vão conseguir ver direito. Vou também tentar colocar imagens que ajudem vocês a verem melhor. E mais para frente tem alguns assuntos que vocês vão gostar. Bom, e agora sobre os fatores que influenciam a taxa de transpiração. Os fatores abióticos também influenciam na taxa de transpiração vegetal. A temperatura, por exemplo, ela causa um aumento na perda de água até um limite no qual a umidade atmosférica ao redor da planta se iguale àquela do interior dos tecidos. Aumentos muito drásticos de temperatura podem levar à desidratação da planta, que passa a apresentar um estado de secura, intensificando o gradiente do potencial hídrico e fazendo com que a raiz absorva mais águas do solo. O vento também ele é um importante fator que atua na taxa de transpiração. Em baixas intensidades, ele afeta pouco este processo, uma vez que a umidade ao redor da planta aumenta, causando uma estabilização na perda de água. Quando a velocidade do vento aumenta, ele carrega esta umidade, aumentando a transpiração. Esse efeito ele é contínuo, sem que haja uma estabilização, o que pode ser danoso para a planta, caso ela fique exposta a fatores de fortes ventos por longos períodos de tempo. Por isso, esses vegetais em altas altitudes apresentam hábitos herbáceos e arbustivos e crescem melhores em porções em relevos que são menos atingidas pelos ventos. A umidade também afeta inversamente a taxa de transpiração. Quando a umidade relativa no ambiente é muito baixa, a transpiração é elevada, enquanto que a alta umidade atmosférica observa-se baixa transpiração, pois a concentração de água no ambiente é maior que a nos tecidos vegetais. E não podemos esquecer também de fatores da própria planta, tais como a superfície de evaporação, espessura da cutícula e presença dos tricomas, como foi falado acima. E esses últimos diminuem a temperatura da folha, reduzindo a perda de água. Tem um experimento que ele pode ser bastante útil em relação a esse assunto, que seria basicamente a pessoa ter uma plantinha em casa que pode ser utilizada para esse experimento. Ela não pode estar debilitada, não pode estar ela tem que estar bem verdinha.
E antes desse experimento, a pessoa tem que dar uma aguada, ela tem que ficar com bastante água na terrinha que ela fica. Você vai pegar um plastiquinho desse aqui, que normalmente é encontrado assim para guardar alimento dentro da geladeira, ou nos sacolão do supermercado. Sempre eles colocam assim, e eu acho que não faz mal pegar um. E um barbante para você prender numa partezinha da planta, não precisa ser toda, que pode prejudicar ela se for exposta por muito tempo a esse experimento. Você vai, digamos que aqui seja uma planta. Você vai pegar esse saquinho, colocar em uma parte, em uma haste da planta, vai pegar esse fio e vai enlaçar ela. Aí deixa no máximo uns 15 minutos, que é para não prejudicar muito ela. Após esse tempo, você vai ver que pelo plástico vai ficar, de início ele vai ficar bastante embaçado. Mas quando você pegar desse jeito assim, vai começar a formar umas gotículas de água. Aí você já vai ter o experimento. Eu vou colocar o meu experimento aqui já no final do vídeo. De início, meu experimento ele não deu certo. Eu tentei fazer ele com cacto. O meu cacto ele estava debilitado, então não deu certo. Aí eu plantei, aqui tem pequeno um negócio de plantar umas verdurinhas. Plantei um pé de tomate. Só que não deu certo, porque um dia desses tocaram fogo aqui perto e o tomateiro ele ficou muito exposto à quentura. De repente ele as folhas deles começaram a secar, o caule dele começou a ficar cinza, começou a secar tudo. E foi o jeito arrancar, porque não tinha mais salvação para ele. O caule todinho começou a ficar cinza. Aí eu encontrei uma plantinhazinha pequenininha que estava crescendo. Eu não sei a espécie dela, mas deu certo o experimento. Vocês vão ver ele daqui a pouco. Desde já eu agradeço e fiquem agora com o vídeo do experimento. Eu vou tentar fazer o máximo possível para que vocês entendam como foi que eu fiz, tá bom? Gente, voltando aqui de novo, o pezinho de tomate morreu. Aí eu vou tentar fazer o experimento com essa plantinha aqui que foi plantada recentemente. No caso, para todo experimento sempre vai haver falhas, né? Então, já é a terceira falha. A plantinha, ela tem que estar bastante regada, pelo fato já que ela já vai transpirar. No caso, já é uma grande perda de água para ela. Vai ficar mais ou menos uns 15 minutos. Logo após esse tempo eu volto aqui para mostrar o resultado de como ficou. Bom, gente, voltando aqui, não deu nem 15 minutos, mas já tá ficando embaçado, já dá a gente ter uma noção de que após a quantidade de água, ela já tá transpirando bastante. Também envolve vários fatores, como a temperatura. Aqui em Marabá, o sol é bastante quente, apesar que a gente tá em um tempo que tá chovendo bastante, mas não dá de perceber, se vocês verem mais de perto, forma já umas gotículas de água, a gente apertando por dentro. Essa é a prova de que plantas transpiram também. Bom, gente, esse foi o experimento. Vocês viram, a minha plantinha ela foi bem pequenininha. Pequenininha mesmo, porque ela
nasceu pouco tempo. Mas espero que vocês gostem do experimento que eu fiz. Foi de última hora também. E caso vocês fizerem com alunos de vocês, vocês também podem fazer questionamentos sobre o que foi visto. Vocês podem perguntar o que foi que eles observaram. E uma resposta, mais ou menos, seria que era notória a presença de gotículas de água na superfície interna do saco plástico, que foi visto no vídeo aqui. Isso seria decorrente do fenômeno de transpiração foliar, que vai eliminando o vapor pelos estômatos, retido no invólucro experimental. Para esse experimento, seria necessário um vaso contendo um exemplar vegetal, como o meu mais ou menos, mas também pode ser utilizado um tomateiro. É fácil de plantar, ele cresce rápido e é bem mais facilzinho pelos ramos. Eles têm várias folhinhas, vocês escolhem só um raminho para não danificar tanta planta. Um saco plástico, pode ser aquele de supermercado, e um barbante. Fora isso, só deixa exposto durante o sol por 15 minutos. Outro experimento em relação a isso precisaria de um laboratório. E o que eu indico é que, caso a escola não tenha condições, vocês entrem em contato com alguma faculdade por perto e que possa estar recebendo os alunos. Assim, vai ser pegado uma pequena camadinha de uma folha e colocada no microscópio para os alunos verem. E após isso, vocês podem pedir para eles construírem um pequeno relatório do que foi visto. E assim, eles já vão ficar conhecendo, além de saber o assunto de forma teórica e experimental, vendo a transpiração, eles vão ver como que é a folhinha no microscópio. Ficaria bem legal também. E é isso. Gente, esse foi meu vídeo. Me desculpem pelo jeito. Como eu falei antes, é meu primeiro vídeo. Espero que perdoem meus erros. Toda crítica é bem-vinda. E espero que gostem.